Olá, meu nome é Randy Martins, farmacêutico, professor da disciplina de Farmacologia Aplicada do Departamento de Farmácia da UFRN. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o cuidado farmacêutico direcionado especificamente ao paciente com hipertensão arterial sistêmica, onde inicialmente falarei sobre alguns aspectos gerais do cuidado farmacêutico voltado para esse problema de saúde e depois abordarei as principais classes farmacológicas inserido nessa lógica de cuidado. Perceba que, quando falamos de cuidado farmacêutico associado ao paciente hipertenso, nós podemos destacar basicamente quatro pilares principais nesse processo. O primeiro, a educação em saúde, muito importante, muito relevante, quando falamos, por exemplo, da importância do peso, de uma dieta adequada, da prática de atividade física para o paciente com esse tipo de distúrbio cardiovascular, além também, obviamente, do foco do nosso trabalho, orientação e o segmento farmacoterapêutico. Perceba que, ao identificar um problema relacionado ao uso do medicamento, é essencial, eu destacaria aqui como terceiro pilar desse processo, um bom vínculo com o clínico, com o médico, assim como também com os demais profissionais implicados, o nutricionista, o educador físico, onde é interessante que o farmacêutico, pela sua característica de maior proximidade, maior frequência com esse paciente, já que, do ponto de vista comparativo, enquanto que um médico, um cardiologista deve encontrar o seu paciente 4, no máximo 6 vezes ao ano, o farmacêutico tem essa possibilidade de conversar, de acompanhar, de avaliar a cada 30 dias, o que é normalmente o padrão de aquisição de medicamentos. E o quarto pilar, que destacaremos com um pouquinho mais de ênfase e será abordado nas demais aulas associadas não só à hipertensão diabética, à hipertensão arterial, mas também à diabetes, à dislipidemia, é a adequada adesão terapêutica do paciente. Perceba que é importante, logo de cara, o farmacêutico deixar bem claro que o tratamento da hipertensão arterial ele apresenta uma abordagem farmacológica, o uso do medicamento, que deve ser colocada no mesmo patamar das mudanças de hábito de vida, adequações na dieta, atividade física adequada, com acompanhamento, evitar o sedentarismo, evitar o tabagismo, o consumo abusivo de álcool. Perceba que essa mudança de hábito de vida, ela não pode ser algo secundário, ela deve ter a mesma importância, a mesma relevância, e o farmacêutico também deve, no seu processo de cuidado, abordá-lo de maneira igualmente relevante comparativamente ao tratamento farmacológico. Agora, do ponto de vista do uso do medicamento, alguns critérios são essenciais. Uma das coisas que chama a atenção o paciente que usa medicamento para o tratamento da hipertensão, utiliza os antihipertensivos, é inicialmente algumas crenças equivocadas. Uma que cito bastante, que é muito comum em conversa com os pacientes, é o paciente achar que aquela sua pressão arterial não adequada, digamos, um paciente que apresenta uma pressão de 160 milímetros de mercúrio, de pressão sistólica por 100 de diastólica. E para ele coloca muito claramente, não, minha pressão normal é essa, ela não baixa. Como se ele já estivesse até um tanto quanto conformado. E, na verdade, não é uma pressão normal daquele paciente, é uma pressão inadequada. E aquilo deve ser combatido, aquilo deve ser esclarecido. Da mesma forma também, e é uma crença, na minha opinião, relativamente comum, é que se eu tomo o meu medicamento corretamente, nos horários adequados, não esqueço nenhum dia, eu posso me dar o luxo de descansar um pouco, eu posso me dar o luxo de não ser tão disciplinado em relação a essas mudanças dietéticas, de atividade física, que citamos há pouco.
Isso é outra crença comum que deve ser combatida. Para aquele paciente que apresenta dificuldade de entendimento das orientações, ou até mesmo aquele paciente que entende bem, mas talvez não seja um tanto quanto disciplinado, o processo de orientação deve focar bastante no estabelecimento de horários específicos e adequados para o uso do medicamento. E esse horário deve ser estruturado de uma maneira que o paciente encaixe aquilo na sua rotina com facilidade. Citar um exemplo, atribuir o horário do uso do medicamento antipertensivo pela manhã o término do café da manhã é uma excelente estratégia. São medicamentos que não apresentam interação medicamentosa relevante com os alimentos, com exceção aos inibidores da ECA, mas se houver um uso frequente e um posterior ajuste de dose, até mesmo aquela menor absorção que o medicamento pode apresentar, pode ser compensada por um aumento da dose e pelo uso constante, disciplinado. Às vezes difícil quando é orientado fora de um marcador de tempo, como toma o café da manhã, vai lá e toma o seu medicamento. Ou utilização em jejum de medicamentos que geralmente também têm uma adesão menor. Outras estratégias é adequar não a um ato como alimentação, mas a um horário de um hábito, como por exemplo, lembro de uma paciente que começou a atribuir o início de determinada novela, determinado programa de TV, ao horário, o momento que ela tem que tomar o seu medicamento. Outra coisa interessante, outra abordagem interessante do ponto de vista farmacológico é você trabalhar com o paciente o conceito de reserva fisiológica. Como assim? É como se você deixasse bem claro para ele que a hipertensão, quando ela passa muito tempo fora do controle, ela vai minando, ela vai tirando do seu corpo um tempo de vida de alguns órgãos específicos. É claro que você não utilizaria essa terminologia junto ao paciente, mas você pode deixar bem claro para ele que quanto mais tempo sua pressão apresentar descontrole, menos tempo saudável de coração, menos tempo saudável de função renal aquele paciente vai ter. Então ele tem a ideia de que a chatice de utilizar aquele medicamento ou mudar o seu hábito de vida, na verdade é um investimento que você está fazendo para o futuro. Outro conceito interessante é o de efeito dominó, no sentido de que, quando você interrompe o seu tratamento, é como se você desse um pequeno peteleco naquele primeiro dominó na fila e ele fosse derrubando vários, e depois de algum tempo você teria que, devagarzinho, reiniciar, colocando um dominó atrás do outro, tendo toda a trabalheira. Ou seja, deixou de tomar o medicamento e depois de alguns dias você retoma a utilização dele, é como se você tivesse que estar empilhando todos os dominós novamente. É como se você tivesse que, digamos, começar do zero para permitir que o medicamento tenha o benefício pleno somente depois de algum tempo de construção dessa filinha de dominó, para novamente você começar a retardar o processo da doença. Isso é importante que está sendo colocado para ele, porque serve como um processo de motivação. E impacta diretamente na adesão ao uso do medicamento e essas mudanças de hábito de vida. A questão da adesão medicamentosa entre pacientes hipertensos, ela é extremamente relevante, visto que, em média, 45% dos pacientes não aderem. O que é que eu estou chamando não aderir? Significa não utilizar o medicamento da forma como foi prescrito, da forma como foi recomendado. Seja não utilizando todos os dias, seja utilizando em horários irregulares, seja modificando a terapêutica por conta própria, escolhendo utilizar um medicamento e outros não, sendo, às vezes, também alterações na posologia. O medicamento comprimido é prescrito a cada 12 horas, 2 vezes ao dia, e o paciente escolhe tomar os 2 comprimidos no mesmo horário. Esses são exemplos de não adesão.
Perceba que há uma relação direta e é um marcador importante entre idade e não adesão. Quanto mais jovem o paciente, quanto menos tempo ele apresenta de doença, maior é a probabilidade dele abandonar o tratamento ou não usar corretamente o que foi prescrito. Nessa faixa entre 18 e 34 anos, que eu não tenho muito hipertenso nessa faixa etária, cerca de 60% dele, no levantamento de base populacional de um estudo americano, mostra uma significativa não adesão. À medida que o paciente hipertenso vai envelhecendo e ultrapassando a barreira dos 60 anos, ele começa a ter uma diminuição dessa não adesão medicamentosa. Mas, mesmo assim, ela permanece em patamares significativos, em torno de 25% até 30%. Há também outras características que acentuam essa diminuição da adesão com a idade. Homens normalmente têm uma tendência a um pior autocuidado. Homens hipertensos seguem esse padrão, assim como indivíduos de baixa escolaridade e de baixa renda. Em relação à escolaridade, você tem o impacto da dificuldade de não entender alguns aspectos da doença ou algumas orientações, e a questão da renda envolve múltiplos fatores, que podem variar desde a dificuldade de adquirir o medicamento, a falta de acesso. Se você não tem o medicamento, você não tem como utilizar, mas também envolve a dificuldade de procurar um clínico, de fazer uma reavaliação daquele seu quadro. Isso aí tudo vai impactando na qualidade do tratamento. Do ponto de vista mais prático, mais efetivo, e aquilo que a gente vai focar a partir desse ponto, o cuidado farmacêutico envolve a adesão para fazer utilizar o medicamento e depois avaliar se a meta de pressão arterial, de acordo com a estratificação de risco, como vimos anteriormente na nossa aula sobre hipertensão, vai ser alcançada. Ou seja, eu tenho que me certificar que aquele paciente apresenta uma pressão igual ou inferior a 14/9, utilizando a linguagem mais popular, ou 13/8, de acordo com o risco do paciente. Agora, também faz parte desse processo, impacta também na adesão desses pacientes, é a monitorização dos parâmetros de segurança, que tem uma relação direta com o perfil de reação adversa de toxicidade de cada classe de antihipertensivos, e que nós, a partir desse ponto, vamos trabalhar em cima das principais e mais empregadas. Ou seja, diuréticos tiazídicos, inibidores da enzima conversora de angiotensina barra antagonista dos receptores da angiotensina 2 e também dos bloqueadores dos canais de cálcio. Perceba que, apesar de eu ter citado, de eu ter destacado essas três classes, quando eu faço uma avaliação ampla das abordagens farmacológicas que eu posso utilizar para tratar a hipertensão arterial, eu vejo que o arsenal terapêutico é bastante amplo. Eu tenho desde os diuréticos tiazídicos, como a hidroclorotiazida, aumentando a secreção de sódio e de potássio, até o antagonista da aldosterona, como a espironolactona, que tenta combater esse efeito mineralocorticoide. Do ponto de vista de atuação sobre o sistema simpático, sobre o estímulo adrenérgico, eu tenho a metildopa, que é um exemplo de fármaco que atua em nível central, mas também diretamente nos receptores adrenérgicos cardíacos, ou o propanolol, da classe dos beta-bloqueadores. Há também fármacos que atuam diminuindo o potencial de contração muscular, seja bloqueando os canais de cálcio, como é o caso do verapamil, que diminui a contração das artérias, mas também a contração miocárdica, ou a hidralazina, que é um vasodilatador direto. Em relação ao sistema renina, angiotensina, aldosterona, eu tenho o captopril, o clássico exemplo de inibidor da ECA.
assim como a losartana, que bloqueia a ação da angiotensina 2 nos receptores do tipo 1 da angiotensina. Então, perceba que é bem amplo essas possibilidades. Eu tenho vários outros medicamentos implicados. Mas nessa disputa entre potenciais medicamentos, potenciais classes farmacológicas e a hipertensão arterial, eu tenho tantas classes possíveis, mas, assim como no xadrez, algumas peças, algumas classes se destacam. Eu percebo que, através de vários estudos de base populacional, através de vários estudos de corte, ensaios clínicos de excelente qualidade, foram se comparando antihipertensivos e classes antihipertensivas, e foi se chegando à conclusão de que algumas classes apresentam uma efetividade superior às outras classes. Eu tenho aqui, por exemplo, os bloqueadores dos canais de cálcio, como verapamil, anodipino, inibidores da ECA, como captopril, enalapril, antagonistas dos receptores AT1, da angiotensina 2, que eu vou estar chamando agora de ARA2, como a losartana, mas também a valsartana. Eu tenho os diuréticos tiazídicos, como hidroclorotiazida e clortalidona, os bloqueadores alfa-1, os alfa-2 agonistas, os bloqueadores beta-adrenérgicos, vasodilatadores diretos, eu tenho vários. Mas aqueles que os estudos apontam como sendo os denominados de primeira linha para o tratamento da hipertensão, e que está destacado na Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, a oitava diretriz, lançada no finalzinho de 2020, é que os bloqueadores dos canais de cálcio, inibidores da ECA, ARA2 e diuréticos tiazídicos são primeira linha no tratamento da hipertensão. São os fármacos mais efetivos, são os fármacos que devem ser utilizados, preferidos no primeiro momento, e a justificativa para isso é que são classes farmacológicas que apresentam em comum uma grande adesão, em parte devido a uma ocorrência menor de reações adversas, mas que também tem uma facilidade relacionada a uma posologia mais simples. Quanto menos comprimidos por dia o paciente tem que utilizar, maior é a adesão que ele apresenta àquele tratamento. E também há uma facilidade do ponto de vista do prescritor. São medicamentos que apresentam maior tolerância para o uso contínuo e maior facilidade para ajustes posológicos. É mais simples, é mais fácil o médico acertar a dose adequada para determinado medicamento, utilizando algum representante dessa classe. Qual é a lógica, então, que orienta o médico, de acordo com a diretriz brasileira, em relação à utilização desses medicamentos ou a associação deles? Ou seja, eu estou falando de quando é que o médico deve prescrever em monoterapia ou em associação. Isso é um aspecto importante, principalmente pensando no contexto da farmácia comunitária, você auxiliar nesse processo identificando a possibilidade de que talvez aquele paciente, um único medicamento talvez não seja suficiente. E você estabelecer aquela comunicação com o clínico e novamente colaborar no processo. Mas, no geral, eu tenho essa tabela que apresenta a estratificação de risco do paciente hipertenso, onde, quanto maior for a quantidade de fatores de risco, ou a presença de lesões em órgão-alvo, doença cardiovascular já instalada, doença renal crônica ou diabetes, maior vai ser a tendência do risco daquele paciente ter alguma complicação devido à hipertensão. E há uma relação entre maior quantidade ou presença dessas lesões e também a intensidade da pressão arterial sistólica e diastólica, como observamos aqui nessa linha. Um maior detalhamento sobre essa estratificação você pode obter diretamente na diretriz brasileira ou pode consultar nossa aula anterior sobre hipertensão.
A questão é, quando feito estratificação de risco e o paciente apresenta risco baixo a moderado em hipertensão de estágio 1, a recomendação é monoterapia inicialmente. Agora, quando ele apresenta risco alto, independente do grau da hipertensão, se é estágio 1, estágio 2, estágio 3 ou pré-hipertensão, a associação é recomendada, ou risco moderado no estágio 2. Qual seria, então, os candidatos à monoterapia? Aquelas 4 classes citadas anteriormente. O médico tem a sua opção, a escolha do diurético tiazídico ou inibidor da ECA, ou ARA2, ou bloqueador do canal de cálcio. E se ele opta pela associação, 2 fármacos de classes distintas em dose baixa. Que classes distintas? Preferencialmente, mas não obrigatoriamente, uma dessas 4 aqui destacadas. Só deixando bem claro que não é que o médico não possa optar por tratar um indivíduo, digamos, com um diurético tiazídico e um beta-bloqueador, como o propanolol. Há situações e envolve também o julgamento do prescritor de que essas associações podem ser empregadas mesmo no primeiro momento. Como é que O que é que guia a lógica a partir do momento que um médico prescreve determinado fármaco, determinado antihipertensivo, e vai fazendo o acompanhamento daquele paciente e como é que ele se organiza para ir modificando, para ir ajustando esse tratamento? No geral, inicialmente é feito a escolha entre monoterapia ou associação, de acordo com a estratificação que vimos anteriormente. Vamos supor que, nesse primeiro momento, o clínico optou por uma monoterapia. Ele prescreveu um diurético tiazida com como hidroclorotiazida, 25 miligramas, comprimido uma vez ao dia. E acompanha aquele paciente por um período pelo menos de 60 dias, 40 dias. E ele percebe que não atingiu a meta. Como assim? Aquela meta de pressão, aquela meta pressórica de 140 por 90 milímetros de mercúrio, ou 130 por 80 milímetros de mercúrio em alguns pacientes mais agravados, com risco maior, significa que ele deve modificar a terapêutica ou até mesmo, dependendo do caso, insistir na modificação no maior comprometimento com mudança de estilo de vida. Mas, no geral, eu tenho esse raciocínio. Se o fármaco não funciona depois de algum período, uma possibilidade é aumentar a dose. Se você percebe que ele não atingiu a meta pressórica e ele não apresenta nenhuma contraindicação para esse aumento. O que seria contraindicação? Vamos imaginar que eu tenho a utilização de um medicamento numa dose razoavelmente baixa e aquele paciente, mesmo naquela dose baixa, já apresenta alguma evidência de reação adversa, como um desconforto gastrointestinal. Então, não é lógico que o médico queira aumentar a dose para controlar a pressão em uma situação que há risco de aumento dessa toxicidade. Então, se o paciente não atinge a meta e apresenta potencial toxicidade, a lógica diz que aumentar a dose não é uma opção. Talvez seja substituir a monoterapia, trocar por outro medicamento. Mas, às vezes, até mesmo a troca por outro medicamento pode significar um potencial melhor para poder atingir a meta pressórica. Vou explicar melhor. Eu tenho aqui alguns antihipertensivos bastante utilizados. A hidroclorotiazida, captopril, a losartana e o amlodipino. Losartana, ARA2, captopril e ECA, hidroclorotiazida, diurético tiazídico e o amlodipino, bloqueador do canal de cálcio.
Essas são a dose diária usual, aqui na coluna do meio, a metade da dose e o dobro da dose. Perceba que quando um indivíduo utiliza metade da dose preconizada, o decaimento médio da pressão arterial sistólica é em torno de menos 7,1 milímetros de mercúrio. Se você dobra a dose para a dose usual, você tem um decaimento maior dessa pressão. Vai de menos 7,1 para menos 9,1. Isso é interessante. Agora perceba que se eu dobro novamente, eu vou aumentar muito pouco esse decaimento. Enquanto que aqui eu tenho um aumento de maior queda de pressão de 7 para 9, para esse patamar eu tenho uma diminuição bem menor. Ao mesmo tempo que, quando se dobra muito a dose, quando você vai alcançando as doses máximas desses antihipertensivos, a diminuição da pressão não chega a ser tão grande assim e aumenta a chance de reação adversa. Ao mesmo tempo, alguns estudos mostram que o percentual de chance de normalização da pressão arterial em pacientes com hipertensão moderada usando monoterapia pode ser alcançado da seguinte maneira: o médico escolhe um fármaco de alguma classe, preferencialmente aquelas que foram destacadas, e há normalmente 50% de chance de controlar a pressão. Se ele não fica satisfeito, não chega a alcançar a meta pressórica, e ao invés de fazer uma associação ou ele aumentar a dose, ele substitui o fármaco, ele tem agora 50% a 60% de controlar a pressão daquele paciente. E se ele insiste mais um pouquinho no segundo fármaco, ainda não aumenta a dose ou ainda não chega na associação, e substitui por um terceiro fármaco de classe distinta, vai aumentando a chance dele acertar. O que isso está mostrando é que, às vezes, o paciente não é que você não acertou a dose para aquele paciente. Às vezes, o clínico não acertou a classe de antihipertensivo adequada para a característica dele. E simplesmente aumentar a dose nem sempre resolve, mas é uma opção. Então, reforçando, quando não se atinge a meta pressórica em monoterapia, uma possibilidade é substituir a monoterapia ou aumentar a dose, como a gente viu. Mas também, sobretudo, quando essa pressão permanece muito alta, há a possibilidade de associação. Se a associação não surte efeito, a lógica é a mesma. Aumenta a dose de ambos ou de um deles, pode-se substituir a combinação ou até mesmo associar um terceiro antihipertensivo. Não atingiu a meta, ainda assim, outros antihipertensivos podem ser acrescentados. Mas a lógica do processo envolve tentar sempre a menor quantidade de antihipertensivo e nas menores doses. Por quê? Quanto maior a dose, quanto mais medicamento, pior é a adesão e maior a chance de reações adversas. A diretriz brasileira de hipertensão recomenda algumas associações que seriam mais facilmente, que teriam mais chance de sucesso. E perceba que envolve aquelas classes que eu comentei com vocês. Um exemplo, a associação entre um diurético tiazídico, como a hidroclorotiazida, e o captopril, inibidor da ECA, é uma combinação preferencial, assim como hidroclorotiazida e nifedipino, bloqueador do canal de cálcio. Nifedipino e captopril também pode ser adequado. Losartana com diurético tiazídico ou losartana com bloqueador do canal de cálcio. Bloqueador do canal de cálcio junto com diurético tiazídico, como já citei. Então, gira em torno dessas 4 classes. Há também os beta-bloqueadores, que também têm um papel, digamos, relevante, mas que envolve algumas situações mais específicas, assim como os demais antihipertensivos. Uma associação que não é recomendada
é entre bloqueador dos receptores da angiotensina e os inibidores da ECA, já que eles agem praticamente na mesma rota metabólica e eles atacam basicamente o mesmo mecanismo relacionado ao aumento da pressão arterial. Então, eles têm um efeito meio que redundante, o que acaba não chegando a uma efetividade muito boa. Mas eu posso ter uma situação que todas as outras associações foram tentadas e essa daqui foi a única que deu certo. A gente sabe que há uma certa variabilidade e alguns indivíduos que têm respostas bem específicas ao tratamento medicamentoso. Focando agora nos diuréticos tiazídicos. Entre os diuréticos que podem ser utilizados no tratamento da hipertensão, eu tenho basicamente três classes que se destacam. Os diuréticos de alça, ou diuréticos de alta potência, como a furosemida, os antagonistas da aldosterona, como a espironolactona, que também são chamados de poupadores de potássio, e os diuréticos tiazídicos, que são de cara os mais empregados. Diuréticos de alça, antagonistas da aldosterona, eles são empregados, no caso da hipertensão, em situações mais específicas, onde há um paciente que cursa com um edema acentuado, onde a furosemida pode ser empregada, ou quando eu tenho situações de remodelamento cardíaco muito significativo, onde não é interessante a aldosterona em grande atividade no organismo, ou quando eu tenho um acúmulo de potássio. Aliás, quando eu tenho escassez de potássio no organismo e eu preciso poupar um pouco, utilizando, por exemplo, a espironolactona. Mas, no geral, para hipertensão não tão complicada, não tão agravada, eu tenho os diuréticos tiazídicos, hidroclorotiazida e clortalidona. O que chama atenção nesses medicamentos e que explica parcialmente o sucesso, uma grande quantidade de pacientes utilizando, é, além da sua eficácia e de segurança significativa, é a posologia simples. É um comprimido ao dia. Isso ajuda muito para o paciente ter uma boa adesão. Isso é um detalhe importante quando a gente fala em tratamento de doenças crônicas. Como é que esses diuréticos tiazídicos funcionam? Eu tenho aqui bem esquemático o túbulo renal, onde aqui não está aparecendo a estrutura do glomérulo e da cápsula de Bowman, onde se executa o processo de filtração glomerular, e esse material filtrado ele vai tomando o rumo dentro do túbulo renal, onde ele vai primeiro alcançar o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, o túbulo contorcido distal e depois os ductos coletores que vão originar a urina, que vai depois ser coletada e excretada via ureteres até se acumular na bexiga e ser eliminada. Perceba que durante o processo de filtração glomerular, grande quantidade de íons que apresentam baixo peso molecular e são muito solúveis na água são excretados. Então, esse líquido aqui, que é a urina em formação, ele não pode eliminar tantos íons assim na urina, porque você ia começar a ter uma deficiência importante desses elementos. Por isso que eu tenho, no decorrer desse trajeto, desse percurso, transportadores ativos que recuperam esses íons. Então, o filtrado rico em sódio, potássio e cloro, ele é recuperado por esse primeiro transportador, aqui no finalzinho da alça de Henle, onde 25% do sódio é recuperado, é reabsorvido, enquanto que no túbulo contorcido distal eu tenho outro transportador que também reabsorve o potássio, reabsorve o sódio, reabsorve o cloro, só que reabsorve o sódio numa quantidade menor. Já no ducto coletor eu tenho a aldosterona. A aldosterona ela bloqueia a excreção de sódio e de cloro e faz isso eliminando o potássio.
Então, perceba que eu tenho um esquema normal, um esquema fisiológico de reabsorção dos íons sódio, potássio e cloro, e no caso da aldosterona, impedimento da secreção do sódio e cloro, mas ele faz isso trocando por potássio. Então, o potássio sai e o sódio e cloro fica. O que os diuréticos tiazídicos fazem, grosseiramente falando, de maneira bem simplificada, é inibir esse transportador no túbulo contorcido distal. Então, ao inibir o transportador, o sódio não é reabsorvido e onde o sódio vai, a água vai atrás. Então, o sódio fica no filtrado, que está formando a urina, e o sódio ficando no filtrado, a água também tende a procurá-lo, aumentando o volume excretado de líquido. Só que quando eu faço a inibição desse transportador, eu também inibo a reabsorção de potássio e de cloro. Então, o paciente que utiliza um diurético tiazídico, ele aumenta a excreção de sódio na urina, mas também aumenta a excreção de potássio. E isso também acontece com a furosemida, o inibidor de alça. A diferença é que ele atua em um transportador diferente. Aquele transportador, voltando aqui para recapitularmos, aquele transportador que inclusive tem um grau de reabsorção de sódio maior. Então, quando eu faço a inibição do transportador na alça de Henle, eu acabo também permitindo a maior excreção de sódio, uma maior excreção de potássio e um maior volume de urina formada também. Ou seja, por isso que nós chamamos os diuréticos de alça como diuréticos de alta potência. Mas presta atenção nesse detalhe. Apesar dos diuréticos tiazídicos inibirem a reabsorção do sódio e aumentando a excreção de líquido, já que o sódio puxa água, aumenta o volume de urina excretado, isso só acontece num primeiro momento. Então, veja bem, quando você inicia a utilização de um diurético tiazídico, você realmente excreta mais líquido, diminui a volemia do seu organismo, e se eu tenho menos líquido circulante, eu tenho uma diminuição da carga que o coração tem que fazer para poder girar esse líquido, para poder fazer circular esse líquido. Então, eu tenho uma diminuição do débito cardíaco e da pressão arterial. No que eu tenho uma diminuição da pressão arterial e o coração tendo menos o que fazer, eu acabo, de forma reflexa, aumentando a resistência vascular periférica. Ou seja, na hora que o coração começa a gerar uma menor pressão, o organismo tende a fazer vasoconstricção para compensar aquela diminuição. Então, há num primeiro momento um aumento da diurese relacionada a um aumento da vasoconstricção e uma melhora da pressão arterial, só que não melhora tanto quanto poderia. Mas aí acontece um fenômeno interessante. Depois de algumas semanas de utilização de diuréticos tiazídicos, em torno de 3 a 4 semanas, o diurético tiazídico começa a perder o potencial de gerar essa diurese. É comum, inclusive, o paciente reclamar no começo que está indo muito ao banheiro, urinando várias vezes ao dia, e depois ele percebe uma adaptação. Por quê? Porque vai normalizando a volemia. Você começa a ter um volume de líquido circulante, um volume total de líquidos no corpo, relativamente parecido com o que você tinha antes do início do tratamento com diurético tiazídico. Então ele perde um pouquinho esse efeito diurético. Mas a questão é, se você tem, então, uma diminuição da diurese, como é que a hidroclorotiazida, como é que a clortalidona continua mantendo a pressão arterial baixa, em patamares adequados? Porque o mesmo impacto que ele gera em transportadores de íons lá no túbulo renal,
aparentemente também ele faz esse impacto no endotélio dos vasos. Então, eu tenho aqui o endotélio vascular com o citoplasma dessas células com uma quantidade específica de líquido. É como se eu tivesse uma célula com o citoplasma mais cheinho, porque eu tenho sódio aqui dentro, e esse sódio retém o líquido no interior da célula endotelial. O diurético tiazídico atua também no processo de transporte de íons nesse tecido, fazendo com que eu tenha uma tendência à retirada do sódio do interior do citoplasma das células endoteliais, fazendo com que elas fiquem mais delgadas, fazendo com que elas fiquem menos tensionadas e o vaso dilate, aumente o seu calibre. Ou seja, os diuréticos tiazídicos, nas primeiras semanas, o seu efeito hipotensor é atribuído diretamente à diminuição da volemia, a diurese. Mas depois de algumas semanas, isso normaliza e a resistência vascular periférica passa a diminuir por um efeito dilatador, já que a diurese agora não tem mais uma relevância tão significativa. É importante esse dado, esse detalhe. Quais são, então, as indicações dos diuréticos tiazídicos? Basicamente, hidroclorotiazida e clortalidona ela é indicada para hipertensão arterial sistêmica. Outras indicações de características off-label podem acontecer, mas basicamente ele é um antihipertensivo por excelência. Ele é contraindicado em pessoas que apresentam hipersensibilidade, alergia ao princípio ativo ou algum componente da fórmula farmacêutica. Mas, pessoalmente, eu nunca ouvi falar ou me deparei com a situação de indivíduos alérgicos à hidroclorotiazida ou clortalidona. Não é um evento muito comum. Agora, é interessante a gente atentar para as principais possibilidades de reação adversa entre essa classe de fármacos. No geral, o paciente pode reclamar de hipotensão, sobretudo hipotensão ortostática, aquela manifestação onde o paciente está numa posição sentado ou deitado e ele muda rapidamente de posição, está deitado e senta rapidamente, está sentado e levanta rapidamente, sobretudo idosos, e não dá tempo do coração calibrar aquela nova posição e aumentar o seu débito para compensar essa mudança brusca. Aquela velha história, você está sentado, levanta, fica tonto, depois tem que sentar novamente. É a hipotensão ortostática, a hipotensão associada à posição do corpo. Desconforto gastrointestinal, sobretudo um tanto de náusea, um pouco de dor retroesternal, a famosa dor na boca do estômago, um pouco de pirose, a sensação de queimação, mas não uma intensidade relevante. Não é comum em todos os pacientes. E eu tenho também astenia, fraqueza e câimbras, sobretudo em membros inferiores e superiores, braços e pernas. Só que essas manifestações clínicas de reação adversa dos diuréticos tiazídicos, elas aparecem em momentos diferentes. Nas primeiras semanas, é comum a ocorrência de hipotensão, principalmente quando você está naquela etapa da diurese mais intensa, que a volemia total do corpo tende a diminuir. À medida que vão passando as semanas, essa hipotensão, assim como o desconforto gastrointestinal, tende a desaparecer. É claro que em raros casos, não é a maioria, esse desconforto e essa hipotensão passa a ser tão relevante, tão intensa, que o paciente não consegue, não tolera a utilização, mas não é comum acontecer. Agora, do ponto de vista de segmento farmacoterapêutico, do ponto de vista de acompanhamento do uso do medicamento, agente farmacêutico, lá no balcão, lá na ponta de lança,
algumas manifestações de toxicidade são mais relevantes. A primeira é a hiperuricemia. Pacientes que utilizam diuréticos tiazídicos, sobretudo em doses mais altas, tendem a ter acúmulo de ácido úrico. Então, um paciente que já tem esse acúmulo, digamos, um paciente portador de artrite gotosa ou gota uricêmica, quer dizer, aquele paciente que naturalmente tem uma tendência a acumular ácido úrico e gerar manifestações articulares. O diurético tiazídico vai aumentar o acúmulo desse ácido úrico. O uso contínuo, o uso prolongado em altas doses também do diurético tiazídico, já que ele é um bloqueador do transporte de íons, então, quando ele bloqueia a reabsorção de sódio, ele também bloqueia, por tabela, a reabsorção de potássio. Então, sai muito sódio na urina, mas também sai muito potássio. Pode acontecer, então, com um tempo de uso, com o uso mais continuado, a ocorrência de hipocalemia. E a hipocalemia, quantidade reduzida de potássio na circulação, desencadeia astenia e câimbras que o paciente reclama e tendência a aumento da glicose sanguínea, hiperglicemia. Clortalidona tende a causar mais toxicidade do que hidroclorotiazida quando você compara em doses equivalentes. A clortalidona ela é mais efetiva, mas ela tem um potencial de toxicidade maior. E por que acontece essa hiperuricemia? Porque, por um azar, o transportador que secreta a hidroclorotiazida e a clortalidona pelos túbulos renais, já que a hidroclorotiazida ela é secretada de forma ativa. É o mesmo transportador que secreta o ácido úrico. Então, quando você tem hidroclorotiazida e ácido úrico e o transportador está aqui embaixo, a hidroclorotiazida toma a frente, é secretada na urina e o ácido úrico vai ficando em segundo plano, vai se acumulando. Ou seja, eles competem pelos mesmos transportadores no túbulo renal. Enquanto que a hipocalemia indica uma menor quantidade de potássio circulante que implica em uma menor oferta de cálcio intracelular. Para maior detalhamento sobre isso, dá uma olhadinha, dá uma estudadinha na relação entre a bomba sódio-potássio e a bomba sódio-cálcio. Eu não tendo potássio circulante, eu não tenho essa troca de íons e eu diminuo também a quantidade de cálcio de forma indireta dentro da fibra muscular. Então, menos cálcio na fibra muscular, eu tenho dificuldade de fazê-la funcionar adequadamente, o que justifica a fraqueza muscular e a cãibra. O pouco cálcio também no interior do citoplasma celular, de maneira geral, também dificulta a ação do citoesqueleto. Isso é particularmente importante quando eu tenho as células beta secretoras de insulina no pâncreas, que elas fabricam insulina, mas dependem do cálcio para fazer com que essa vesícula de insulina migre do citoplasma para a periferia, para a membrana citoplasmática. Ou seja, um paciente que tem pouco potássio, hipocalemia, ele tem dificuldade para secretar insulina, o que gera uma hiperglicemia. Eu tenho aqui esse estudo muito importante da década de 90, um tanto quanto antigo, mas bem ilustrativo disso que nós estamos colocando, que ele mostra as complicações metabólicas induzidas pela hidroclorotiazida relacionada à dose diária. Então, aqui em azul é o placebo, 12,5 miligramas por dia, 25 miligramas por dia, que é a dose usual, 50 miligramas por dia, que é a dose máxima, e 100 miligramas, que é uma dose altíssima. Então, perceba que quanto maior a dose, menor é a concentração de potássio sérico, quer dizer, mais potássio
é eliminado, ao mesmo tempo que, quanto maior a dose, mais uratos séricos, mais ácido úrico se acumula. Hiperglicemia, você nota que é algo meio que controverso, no sentido de que em doses baixas eu não tenho tendência à hiperglicemia, mas em doses muito altas ela começa a acontecer. E ela começa a acontecer depois da hipocalemia. Isso é importante. Paciente que tem o potássio adequado, ele não vai ter repercussões na liberação de insulina, ele não vai impactar nesse perfil da glicose do paciente hipertenso. Resumidamente, então, a gente pode destacar como parâmetros de monitorização de efetividade dos diuréticos tiazídicos para o paciente hipertenso a meta pressórica estabelecida para aquele paciente, de acordo com a estratificação de risco, 14/9, 13/8. Lembrando que eu sempre gosto de simplificar essa nomenclatura para ficar mais fácil para a gente gravar, enquanto que é importante, do ponto de vista de avaliação da segurança desses medicamentos, investigar queixas de hipotensão e desconforto gastrointestinal. Normalmente não é necessário nem perguntar, o próprio paciente já relata essa queixa nas primeiras semanas e avaliando a longo prazo, preferencialmente através de parâmetros laboratoriais, já que é muito difícil identificar sintomas de hipocalemia ou de hiperuricemia clínico, sobretudo nós farmacêuticos que não temos, digamos, essa expertise normalmente em semiologia, assim como hiperglicemia. Então, a avaliação laboratorial vai servir de parâmetros de avaliação de segurança. Então, o potássio sérico abaixo de 3,5 milimol por litro, ácido úrico abaixo de 7 miligramas por decilitro, isso aqui, acima de 7 miligramas por decilitro, desculpe, isso aqui indica, respectivamente, hipocalemia e hiperuricemia. E a hiperglicemia, ela indica valores superiores a 100 miligramas por decilitro. Na nossa próxima aula, abordando os antihipertensivos relevantes para o cuidado farmacêutico na hipertensão arterial sistêmica, vamos falar da dobradinha, inibidores da ECA e antagonistas dos receptores da angiotensina 2, IECA e ARA2, e também dos bloqueadores dos canais de cálcio. Obrigado pela atenção e, novamente, é importantíssimo, em paralelo à nossa aula, sempre consultar a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, 8ª edição, publicada em 2020, para você consolidar esse conhecimento. Também é importante a consulta a livros de farmacologia básica, para relembrar um pouquinho do mecanismo de ação desses antihipertensivos e outras características farmacodinâmicas e farmacocinéticas. Muito obrigado a todos pela